na clínica Dr. Carlos Carvalho, cirurgião vascular, para falar de uma patologia que tanto incomoda as mulheres, que são as varizes. E, claro, eu vou perguntar a importância de cuidar das varizes. Realmente, as varizes, né, é um tema, uma patologia que chama sempre a atenção. Em especial, a importância maior que nós sempre, né, procuramos divulgar, não é só a importância estética, que muitas vezes a mulher nos procura para tratar a estética das pernas, mas principalmente pelas complicações. Isso é que nos preocupa mais. Então, por exemplo, as pacientes que, de modo geral, né, deixam a patologia evoluir, elas podem correr o risco de ter uma trombose, uma flebite, uma úlcera, enfim. O que seria a flebite? É um processo inflamatório da parede da veia. Então, às vezes a pessoa pode dar uma batida, pode, enfim, ter algum problema qualquer que vá lesar essa parede. E isso vai causar um processo inflamatório doloroso. A trombose já seria um entupimento da veia. E a grande preocupação em relação à trombose é que nós temos uma estatística, para ter uma ideia, 1 milhão de pessoas morrem no mundo de trombose anualmente. E no Brasil, em especial, nós temos 200 mil casos aproximadamente, isso é que está catalogado, de trombose ao ano. Então, é uma patologia importante. A trombose, quando o coágulo se desprende, pode levar ao coração um infarto, ao pulmão uma embolia e na cabeça um AVC. Então, é uma patologia que ela merece ser tratada no início. Claro que nós temos pessoas, por exemplo, trombofílicas, que nós chamamos, que já tem uma tendência genética a ter trombose. Mas, via de regra, quando o paciente sente alguma dor, desconforto na perna, seria muito importante que procurasse imediatamente o cirurgião vascular para uma avaliação, uma consulta. E com relação a esses pacientes com propensão à trombose, por exemplo, que fazem viagens longas, viagens de avião ou de carro, o que é recomendado? A recomendação seria a utilização de uma meia elástica, tá? Normalmente o profissional vai indicar qual a graduação, qual a melhor medida para cada paciente, assim como também ele movimentar as pernas. Se possível, se for uma viagem de carro, ele parar de vez em quando, procurar caminhar um pouquinho, hidratar, tomar bastante líquido é importante, né? Principalmente quando a temperatura for mais fria, né? Porque o sangue tende a ficar mais viscoso e quando existe uma hidratação, isso já diminui. Então é importante para os pacientes, para as pessoas de maneira geral, pegar e procurar hidratar-se bem e caminhar. E se for de avião, também vale a dica da hidratação, procurar caminhar um pouquinho, né, levantar, ir ao toalete, não ficar totalmente aquele período todo parado. E se possível, fazer uma dorsiflexão do pé, né, aquele movimento de vai e vem que vai movimentando a panturrilha. Isso faz com que o sangue não fique parado, não crie assim uma condição, predisposição a ter uma trombose. Os pacientes que têm propensão a ter trombose, é uma patologia tratável? Como é que é? Eu tenho que estar sempre no médico, sempre controlando? Como é que é esse processo? Na verdade, eu acredito o seguinte, a partir do momento que foi diagnosticada a trombose, né, clinicamente, e hoje nós temos aparelhos que nos auxiliam isso na prática vascular, né, a determinar o diagnóstico, é importante o paciente tratar, tomar um anticoagulante adequado, indicado, e fazer um acompanhamento, sim, para procurar descobrir qual foi a causa. Às vezes foi hormonal, se foi genética, alguma fratura que levou muito tempo à exposição de cama, às vezes casos de pacientes com câncer que têm uma maior propensão a ter trombose, enfim. Cada caso tem que ser bem avaliado. E aí sim, eu acredito que passando o paciente estando de alta, seria de bom tom que de tempos em tempos ele fosse o especialista assim, para reavaliar o quadro dele. E com relação às varizes, assim, né, a pessoa fala assim, poxa, eu tenho tanta varize, e aí elas voltam, eu vou secar, voltam as varizes, e qual a melhor época para eu fazer esse tratamento? Existe isso? Antigamente
existia o seguinte, como nós só tínhamos a cirurgia tradicional e a escleroterapia que complementava essa cirurgia, né? Então se pensava da seguinte maneira: é mais confortável para o paciente operar, né, no meses frios, né? Julho, agosto, junho. Por quê? A partir desses meses a pessoa fica mais confortável para se cobrir, né? E no verão ficar com as pernas enfaixadas por muito tempo, como era a conduta de antigamente, é mais dificultoso. Isso tudo mudou. Então, hoje nós não temos mais um período propício para falar assim, olha, o inverno é o verão. Não por causa só da temperatura, mas é que novas tecnologias foram agregadas. Então, hoje nós temos outros tipos de tratamentos, né, mais confortáveis para o paciente, que fazem com que ele possa fazer em qualquer época do ano. Sim, claro, os tratamentos que tem hoje em dia são tratamentos mais precisos, né? Tem o laser, tem a espuma, isso, que vai tratar as veias, às vezes até evitando aí de uma cirurgia por aí? Hoje em dia nós temos o tratamento de espuma, nós temos o tratamento de laser, nós temos a radiofrequência, né? Então, são possibilidades de tratamento que aí o paciente indo ao profissional, né? Normalmente ao cirurgião vascular, né, que tenha uma boa formação na área de flebologia, né? Porque a flebologia é a parte da medicina, a parte da cirurgia vascular que estuda as doenças venosas. E com certeza ele poderá orientar qual a melhor conduta para o paciente, né? Qual o melhor método de tratamento, né? Então hoje, com certeza, às vezes a complementação destas técnicas, às vezes o mesmo paciente necessita, para ter um bom resultado, mais de uma técnica, né? Então essa complementação é que vai favorecer que ele tenha um bom resultado. Sim, e com relação então a essas veias, né, essas veias que ainda não viraram varizes, essa pergunta, né, que todos fazem, elas voltam, não voltam, como é que é? Normalmente funciona da seguinte maneira: existem as telangiectasias, que são aqueles vasinhos superficiais, né? E quem nutre esses vasinhos são as veias nutridoras, certo? Então seria importante fazer um tratamento nessas veias nutridoras e posteriormente, ou às vezes em paralelo, cuidar dos vasinhos. Então, a combinação das técnicas vão fazer que aquilo que é tratado está resolvido. O que acontece é que muitos pacientes já têm a propensão de ter outros vasos, então o organismo não para. Então a doença venosa, em absoluto, ela não tem cura. Existe uma evolução. O que nós procuramos fazer é mudar, é retardar essa evolução e às vezes mudar a categoria de um paciente que poderia muito bem, muitas vezes na evolução da doença, ter um caso mais sério, certo? A gente procurar evoluir, ou seja, tirar essa possibilidade e que o paciente depois fique tranquilo, faça o tratamento com bom resultado e de tempos em tempos faça uma manutenção. Aliás, foi muito boa a pergunta, porque o grande problema é que às vezes o paciente fica tão bom que ele some. Pois é. Né? Ele some. É fala, poxa, eu operei, eu fiz isso, fiz aquilo, eu fiz cirurgia laser ou não laser, enfim. A melhor conduta que o profissional indicar, e aí ele some. Bom, aí ele vai voltar daqui 10, 15 anos, ou seja, vai começar do zero praticamente. Então, o ideal seria, fez um tratamento, cada 6 meses procure o profissional para uma orientação. E hoje em dia é muito mais fácil cuidar, né, dessa patologia das varizes, que a mulher tanto se preocupa e tanto incomoda, né, quer pôr lá uma saia, quer pôr um vestido, quer pôr uma roupa de banho, enfim. E, claro, não fica bonita as pernas, né, com aquelas varizes e tudo mais. Mas, às vezes, não é só também o bonito, é essa parte, não é, de complicações, que a gente está aqui também para esclarecer o quanto é importante não deixar evoluir, né? Que às vezes a pessoa tinha lá uma veinha, ela tratou, essa veia ela não virou uma complicação. Então, quer dizer, e hoje em dia tem tantos tratamentos, não é? Tratamentos assim modernos, temos aí o laser que substitui com certeza uma cirurgia, né? Passando pelo seu cirurgião vascular, ele vai avaliar se dá para fazer, se não dá, enfim. E conduta de espuma, que também é muito discutida a espuma, né? Não só aqui no Brasil, como fora do Brasil. Nos congressos se discute muito também o tratamento com espuma, não é? A espuma e o laser a nível mundial
existem mesas, né, redondas, né, para realmente discutir constantemente. Né? São assuntos que estão sempre preocupando, né, a classe médica, a especialidade de como fazer, sempre procurando fazer o melhor para os pacientes, né? Assim como a trombose Sim. também, com novos anticoagulantes que surgiram, enfim. Sempre procurando discutir e levar o melhor. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção também é que, engraçado, os tempos também estão mudando, né? O mundo mudou, né? E a gente observa que hoje não são só as mulheres que procuram o serviço, né, do cirurgião vascular para se cuidar-se. Então nós temos uma série de homens preocupados também, né, com a saúde. E eles estão entendendo que a saúde vascular, um check-up vascular é importante para que ele consiga ter uma boa qualidade de vida. É verdade, com certeza. Os homens também preocupados com a saúde. Hoje em dia, acho que todo mundo, né, se preocupa com o bem-estar, com a saúde, evitando aí problemas maiores, não é? É isso mesmo. Olha, eu achei que ficou bem esclarecida aqui a nossa entrevista, viu? Deu para falar, né, para esclarecer um pouco a importância de cuidar aí dos vasos, das varizes, procurar o cirurgião vascular a cada 6 meses, não é isso? A cada 6 meses? Seria ideal. Seria o ideal para, com certeza, não é? Você tá sempre aí com a sua saúde vascular em dia. Tá certo? Então, obrigada, viu? Eu que agradeço, né, a oportunidade e espero que tenha ajudado a esclarecer esse assunto.